Aí a gente pode falar aqui da cor do solo, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui? Vamos imaginar que eu tenho uma propriedade, beleza? E ela situa aí a região norte do estado. Então, os solos lá, além da rocha, a gente tem lá bastante rocha de basalto, que ela é bem rica em ferro. Então essa rocha, ela deu origem a um solo. E aí o que acontece? Deixa eu continuar um pouco mais aqui. Então aqui eu tenho uma pedossequência no caso, beleza? Isso aqui é um perfil do solo, eu estou olhando o solo. Então, bom, aqui, beleza, eu posso ter o horizonte O aqui em cima, tudo bem, não vem ao caso agora. Mas geralmente aqui, né, nos primeiros centímetros, nesse perfil aqui, eu tenho aqui uma coloração mais escurecida, beleza? Quem que é esse cara aqui? É o horizonte A. Para baixo dele, vamos chamar de horizonte B, beleza? O que vai acontecer aqui? Aqui embaixo eu tenho um rio, beleza? Bom, na lateral desse rio aqui, eu tenho um lençol freático mais elevado, beleza? E aqui ele dá uma baixadinha assim. Isso aqui vamos chamar de lençol freático, beleza? Vou colocar aqui só lençol. Lençol freático. Então o que o lençol significa? Aqui para baixo do lençol eu tenho quase que constantemente período inundado, tá bom? Aqui eu vou colocar fazer um acumulado assim. O que seria isso aqui, galera? Bom, o rio, ele tem cheias e vazantes, né? Então, geralmente quando esse rio ele inunda, quando ele ultrapassa a margem, ele acumula muita matéria orgânica aqui nas laterais. Então tem um excesso de matéria orgânica aqui na lateral. Esse excesso de matéria orgânica está se acumulando aqui. Aí o que acontece? Aqui nessa área, eu tenho uma área que ela está constantemente saturada por água. Então eu não tenho oxigenação. Eu não tenho oxigenação, aí o que acontece? Eu estou depositando matéria orgânica aqui. Depositando matéria orgânica, depositando matéria orgânica, depositando matéria orgânica. Essa matéria orgânica, bom, a gente já sabe. Aqui eu tenho o horizonte O. Aí esse O vai gerar matéria orgânica e vai deixar o horizonte A mais escuro, né? E essa matéria orgânica ela não vai crescendo, por quê? Porque esse microorganismo, essa matéria orgânica vai sendo decomposta e ela vai retornando para a atmosfera na forma de CO2. E daí vai ser incorporado de novo pela minha plantinha. Deixa eu desenhar uma plantinha aqui. Aí a plantinha vai captar esse CO2, esse carbono vai fazer parte da planta, ela vai morrer, vai gerar matéria orgânica, essa matéria orgânica vai ser decomposta, vai voltar para a atmosfera. Esse microorganismo que faz essa decomposição e não deixa essa matéria orgânica se acumular, ele é aeróbico, então ele precisa de ar. Quando eu tenho um ambiente saturado por água, eu não tenho ar. Como eu não tenho essa oxigenação, quem vai fazer essa decomposição aqui de forma muito mais lenta vão ser bactérias. Essas bactérias, a decomposição dela é mais lenta do que o aporte de matéria orgânica. Aí a gente começa a ter um acúmulo de matéria orgânica aqui. Aqui em cima do A aqui, uma fina camadinha, eu tenho um horizonte O. Beleza? Que é um horizonte orgânico, só que aqui é uma condição de boa drenagem, que eu tenho oxigênio. Aqui eu não tenho, e é um horizonte orgânico também, mas saturado por água. Quem que é esse cara aqui? Esse cara é o horizonte H. Entenderam as diferenças? Vamos conversar mais para frente também. Vamos lá. Então aqui eu tenho a linha do lençol freático.
tá bom? A linha lençol freático. Então aqui está quase que 100% do tempo saturado por água. A diferença, por que aqui já não está mais escuro? Porque aqui é uma área que não está recebendo aporte de matéria orgânica. Então é uma parte do solo mineral e não está recebendo esse aporte de matéria orgânica. Bom, o que eu tenho aqui naturalmente? Aqui em cima eu tenho essa condição normal do solo. Deixa eu fazer, ó, aqui seria a rocha, né? Aqui vamos botar um horizonte C, só para não dizer que eu não pus. Aqui um horizonte C. E aqui é o B. Tudo isso aqui é o B. Beleza? Então o que acontece? Aqui é um solo bem profundo, bem temperizado. Essa rocha aqui, vamos falar que é basalto. Então é uma rocha com bastante ferro na sua constituição. E aqui o que eu tenho? Eu tenho um solo bem profundo, então ele é bem drenado. Bem drenado, com bastante ferro na constituição, eu vou ter bastante óxidos de ferro. Que tipo de óxido de ferro? Aqui eu vou ter óxidos de ferro Fe2O3. Quem que é esse cara aqui? Hematita. Então esse perfil aqui ele é mais vermelho. Compreende isso? Então aqui é um solo mais avermelhado. Agora eu tenho uma condição aqui, choveu. Essa chuva ela vai escorrer e ela vai se acumular aqui. Além de tudo, eu tenho lençol freático mais alto aqui, então eu tenho aqui uma área mais úmida. Bom, essa parte aqui não tem água o tempo todo, concorda comigo? Não tem água o tempo todo, mas é menos bem drenada do que a parte aqui de cima. Então aqui eu vou ter água por mais tempo. Eu também vou ter um óxido de ferro, mas do tipo FeOOH. Quem que é esse cara aqui? Esse aqui é goethita. É amarelo. Beleza? Então aqui, às vezes eu abro um perfil, é vermelho. A hora que eu vou para uma região mais baixa, mais amarelada. Por quê? É uma região com uma boa drenagem, porém menos aerada, vamos chamar assim, do que a região lá em cima. Aqui a drenagem é muito boa, nunca tem acúmulo de água aqui em cima. Agora aqui pode ter momentos que eu tenho certo acúmulo de água. E aqui nessa região, pior ainda, porque aqui eu quase nunca tenho oxigênio. Então eu não vou ter presença de óxidos de ferro. Aqui eu tenho uma redução do ferro. Redução do ferro. Aí esse ferro, quando reduzido, ele fica solúvel. O que acontece com o ferro? O ferro vai embora. O ferro vai embora, que coloração fica aqui? Vai ficar cinza. Beleza? Entendido isso? Então aqui a gente conversou de novo das principais cores. Cores mais escurecidas pela matéria orgânica, então tanto no horizonte A quanto no horizonte H. Cores mais avermelhadas devido à boa drenagem e presença de óxido de ferro tipo hematita. Cores amareladas por uma boa drenagem, porém não tão boa assim, formando óxido de ferro do tipo goethita que vai ficar amarelo. Uma má drenagem do solo, um solo constantemente saturado por água, redução do ferro, o ferro vai embora, fica cinza. Isso aqui é um horizonte, a gente chama, aqui seria um B glazado, né, com presença de glazação. Então, glazação, glazação, cinza. Essa parte aqui. E aqui fica preto, né? É o horizonte H, acúmulo de matéria orgânica. Vamos lá, agora a gente entra em textura do solo. Vamos começar a clarear um pouco umas ideias que estavam meio tenebrosas aí nas últimas aulas, beleza? Então vamos lá. Eu tenho um solo. Se eu pego esse solo e começo a desagregar esse solo na minha mão, solo seco, pego um torrãozinho assim, começa a pulverizar ele.
a gente vai sentir alguns solos, eles têm uma característica mais sedosa. Então, como se a gente tivesse mesmo esfregando seda na mão. Outros solos, eles têm uma característica mais áspera. A gente consegue sentir uma aspereza ali. O que é a sedosidade? Muito provavelmente característica ali de um solo mais siltoso. Por que está mais áspero? É um solo mais arenoso, mas o que é isso, professor? O que é silt? O que é areia? Pessoal, tá aí. Areia, silt, argila é o tamanho da partícula. Então, a gente tem minerais do tamanho da partícula de areia. Qual que é o tamanho partícula areia? De 2 a 0,05 milímetros. A gente tem minerais do tamanho da partícula silt. Qual que é o tamanho da partícula silt? De 0,05 a 0,002 milímetros. E a gente tem minerais da partícula argila. Qual que é o tamanho da partícula argila? São partículas menores do que 0,002 milímetros. Gente, isso é muito, muito pequeno. Então, eu tenho uma amostra de solo. Então, se esse solo ele é mais áspero, e aí eu pego esse solo, molho ele, faço uma massinha, já brincar de massinha com solo, mesma coisa, pego, molho ele, aí eu vou tentar dobrar ele, né, formar, ele começa a rachar, então ele é áspero e ele racha, a grande probabilidade desse ser um solo arenoso, tá? Ele tem uma sensação de sedosidade, e ele é um pouquinho plástico e pegajoso, pouca coisa. Muito provavelmente ele é siltoso. Ele possui sedosidade e ele é altamente plástico e pegajoso. Poxa, eu faço uma minhoquinha, eu viro tal, dá pra fazer bonequinho, dá pra brincar com ele. Aí é um solo argiloso. O problema dessa plasticidade e pegajosidade, a gente vai estudar a metodologia mais para frente, tá? Mas a gente tem aí um problema quanto a essa determinação atrelada à matéria orgânica. A matéria orgânica ela tende a deixar as partículas de solo argiloso menos plástico e arenoso mais plástico e pegajoso. E aí a gente chegou lá e a gente recebeu uma análise laboratorial do solo contendo areia, silt e argila. A gente dá nome para esse solo, não o nome do solo em si, né? Mas a gente dá uma classificação textural para ele, em função de quem? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Em função do triângulo textural. Tá bom? Esse triângulo textural, então, ele vai ter aqui esse lado das porcentagens de argila, porcentagem de silt e a porcentagem de areia. E a gente vai determinar o solo por esses nomes aqui: franco arenoso, areia franca, argila arenosa, solo argiloso, muito argiloso, etc. Tá? Vamos ver exemplo.